Fala pessoal, mais um vídeo aqui do canal, espero que todos estejam bem. Nesse vídeo eu vou falar sobre sincronicidades. E para quem não sabe, sincronicidades são coisas que acontecem com você, que você queria, coisas que aparecem que você estava pensando, situações que te favoreçam na sua realidade. Numerologia também, são números, né, que as pessoas relatam que são números de anjos, né? Números universais, que quando você está indo no caminho certo. Eu não sou muito de acreditar nesses números, mas isso também está acontecendo comigo. Eu estou vendo esses números e isso é muito verdade, né? Essas sincronicidades vão se tornar rotina para você. E isso acontece porque você está retendo, né? Você está cheio de energia vital, e isso faz com que a sua realidade se curve a você, né? Que a realidade, ela meio que te obedece, literalmente. E esses números aconteceu comigo mais essa semana. Eu percebi isso, por isso que eu tô gravando um vídeo falando sobre esse assunto. E um número que apareceu foi o 333, né? Esse número aí, ele apareceu em um vídeo aqui do canal, ele ficou 2 dias travado nesse número, no 333. E esse número, ele é um número, tipo, quando você tá indo no caminho certo, sabe? Significa isso, meio que você... É um número bom, sabe? É um número bom que as pessoas falam quando entendem de numerologia. E aí apareceu pra mim, né? E isso vai começar a aparecer, você vai ver os horários ali, a mesma coisa dos horários. Os horários repetidos, sabe? Aqueles horários que falam quando você tá indo no caminho certo, tipo, faz parte da numerologia também. E isso vai começar a virar rotina, você vai ver esses números porque você está elevando a sua vibração, está elevando a sua consciência, né? Você não está mais com a consciência esgotada, a consciência ruim, e aí isso faz com que a sua consciência se expanda e esses números apareçam para você, né? O significado deles, se você acreditar. E aí isso meio que vai virar rotina para você, esses números repetidos, sabe? Esses horários que as pessoas relatam quando você tá indo no caminho certo, que aparece muito para você, horário repetido, 11 e 11, sabe? 333, igual comigo. E pessoal, pessoas que você não tem contato, e você, tipo, às vezes você pensou nela, vai começar a acontecer, já aconteceu isso comigo, tipo, eu pensei em um amigo meu, né, que faz tempo que eu não via, e logo em outro dia, assim, ele já mandou mensagem pra gente fazer alguma coisa, pra gente jogar uma bola. Então isso vai acontecer com você, porque se você pensar na pessoa, ela vai aparecer, né? Vai acontecer isso, já aconteceu várias vezes comigo, tipo, pessoas que eu pensei que eu não tava conversando e do nada elas mandaram mensagem, do nada apareceram na minha realidade. Teve vezes também que eu nem tava pensando na pessoa, mas isso também vai acontecer. Pessoas do seu passado, quando você retém, pessoas do seu passado, quando você começa a reter, elas não do nada surgem, né? Mulheres que estudaram comigo, meninas, né, que estudaram comigo no ensino médio, do nada apareceram na minha academia, amigos meus, do nada eu encontrei com eles, depois de um tempão, nessa sequência de mais de um ano, apareceu na minha realidade. Pessoas que já foram bem próximas de você, ou que você já conheceu, que eram suas amigas próximas, vão começar a aparecer para você. Isso vai virar rotina, porque isso é muito louco. Eu já percebi isso na minha primeira sequência de 3 meses. Eu já tinha ouvido falar disso, e é realmente verdade. Pessoas do seu passado, elas vão literalmente aparecer do nada, tipo numa segunda qualquer. E também você pode... Além, as sincronicidades é tipo uma sorte também, né? Outro dia eu tava comprando semana passada, eu tava comprando uma coxinha, né, na faculdade. E aí, tipo assim, a tia da cantina lá falou que eu tava com sorte, que era a última coxinha. Quase que acabou e eu peguei a última. Então, tipo assim, você sempre vai ter um espaço, sempre vai ter um lugar, uma vaga, né? Sempre vai ter pra você última ficha, sabe? Última coxinha. Sempre, você nunca vai faltar. Vai ser difícil não ter pra você cumprir o seu desejo, sabe? Então isso vai começar a acontecer bastante enquanto a gente eleva a nossa vibração e continua retendo. E pessoal, eu acho que isso se intensifica depois dos 3 meses. Isso começa a ficar mais forte depois dos 3 meses. Por causa que já é um tempo da hora, sabe? Depois de 90 dias você
começar a perceber isso, porque você vai enxergar mais a vida, você vai enxergar a vida com os olhos diferentes, né? Quando você retém, você vai ver a vida com a sua criança interior, porque você vai despertar ela, né? Você meio que vai viver a vida se sentindo criança, sabe? Igual quando a gente era criança, se você teve uma infância normal, comum, com os pais presentes, a gente se sente protegido, se sente bem, sabe? Meio que se sente... Você vai lembrar dessa sensação quando você tem, você vai meio que fazer amor com a vida, sabe? Literalmente. Tipo, a sua vida não vai estar mais desgastante, mesmo que esteja, você não vai nem sentir, sabe? Você não vai estar naquela vibração baixa, né? Do arrependimento, quando você se masturba, né? Da vibração baixa, de reclamação, você vai estar elevado, por causa que você está elevando a sua vibração, e aí faz você enxergar a vida com olhos diferentes, olhos de criança, né? Sem preocupação, né? Sem ansiedade, sem depressão. Isso é muito bom. Isso você vai perceber as coisas, você vai enxergar as pessoas, você vai ver as pessoas com olhos diferentes de intenções, né? O que elas querem realmente, não que as ações em vez das falas. Você vai saber ler os olhares das pessoas. E pessoal, uma coisa que eu notei também nessa sequência de mais de um ano é que o xixi, ele fica muito satisfatório. Tipo, quando você retém, a gente não tá desperdiçando nada, né? Então, meio que quando a gente tá apertado para fazer xixi, o xixi fica muito gostoso na hora de fazer, porque é a única saída praticamente nossa agora, né? A gente não tá desperdiçando, então fica muito satisfatório. Quantas vezes eu não tava treinando, segurando, né? Fazer o xixi, o número 1, e aí eu tava indo para um aparelho para outro, segurando. Na hora que eu fui fazer, foi o melhor xixi da vida, por causa que a gente tá retendo, e é muito bom mesmo. Então o xixi se torna satisfatório. Pessoal, eu fui na faculdade ontem, então, tipo, tá muito louco. Tipo, as mulheres não conseguem nem disfarçar mais. Tipo, eu passei assim no intervalo, assim, e as mulheres, teve umas 5, né, que além de olharem pra mim, elas olharam pra parte baixa, sabe? Olharam, tipo, pra minhas bolas, literalmente. Claro, eu tava com calça, né, mas elas olharam pra lá, parece que elas sentiram, né, que eu tô com as bolas cheias. Isso é muito louco, por causa que, tipo, elas realmente nem disfarçaram. Eu percebi isso, eu passei por elas, elas olharam pra mim e depois olharam pra baixo. Então, meio que elas parecem que percebem quando a gente retém, elas sentem isso. E isso, querendo ou não, mesmo que você não quer dar essa importância, porque a gente tá retendo, né, a gente não quer dar, mas a gente percebe. Eu não tô, tipo, eu sei da atração feminina, mas isso não é meu objetivo, não é o meu final boss, sabe? Tipo, eu sei que isso faz parte, e mesmo eu não prestando atenção, mesmo eu não desejando isso, tipo, já se tornou realidade, já se tornou algo normal, você meio que percebe isso, por causa que não tem como você não perceber, porque você enxerga tudo com a retenção seminal, você tem olhos para tudo, você tá consciente, é meio que, mesmo você, eu vou na faculdade hoje e todas as mulheres vão olhar para mim, não, você nem tá pensando nisso, mas isso acontece, e mesmo acontecendo, parece que às vezes você está focando nisso, mas não, isso já se torna realidade. Mas muita gente pratica retenção seminal com o objetivo de atrair mulheres e recair com elas. Mas isso só faz parte, tipo, muita gente faz, mas faz para isso, sabe? Mas eu não faço para isso. Eu tenho muito coisa além disso, sabe? Mas eu sei que isso faz parte. Mas mesmo fazendo parte, se torna uma parte muito grande na sua jornada, por causa que você percebe isso, você percebe os olhares se intensificando e às vezes até muito, sabe? Tipo, viro assim, tem mulher me olhando, tipo, toda hora, sabe? Meio que se torna até exagero, sabe? Mas eu sei que isso faz parte, não é objetivo. Muita gente ia ficar, tipo, ia parar ali no objetivo, sabe? Ia recair ali, mas eu sei que se eu recair, eu vou perder todos os meus benefícios. Todos não, né? Mas vai diminuir, eu não quero isso. Mas eu não faço a retenção seminal para atrair as mulheres, sabe? Tipo, meu objetivo não é esse. Eu não sei qual é o seu objetivo, mas isso meio que vai fazer parte também. Mas aí você tem que decidir. Você pode escolher, vou querer recair, vou querer aguentar mais, vou querer usar essa energia para fazer
focar nos meus objetivos, focar nas minhas coisas, ou eu vou querer o prazer agora? Ou eu vou querer me satisfazer? Ou focar nisso? Tipo, quando a gente começa a reter, a gente entende desses fatores, né? Os benefícios, o brilho, o olho brilhando, né? A pele melhor, os olhares femininos que se intensificam muito, né? E aí as pessoas meio que, às vezes, quer isso. Eu já fiz em outras sequências querendo isso e realmente aconteceu, mas quando eu quis isso e aconteceu, eu fiquei 3 meses só e recaí depois. Tipo, porque eu tava focando nos benefícios, sabe? Foi na minha sequência de 3 meses, 2024. Eu tava focando realmente nos benefícios. Eu só ficava vendo vídeos de retenção seminal e tá tudo bem porque me ajudava, mas aí eu vi os vídeos de retenção seminal, né? E ficava vivendo a minha vida pensando nisso, sabe? Pensando nos benefícios, pensando no brilho. Ah, será que é hoje que eu vou que vai jorrar dinheiro na minha cama? Será que é hoje que eu vou virar o chefe? Será que é hoje que eu vou ganhar na loteria? Será que é hoje que eu vou ganhar 10 quilos de músculo? Será que é hoje que eu vou pegar uma modelo? Então meio que só pensava nisso e isso se tornou uma parte de mim, tipo, parte de mim, sabe? Se tornou algo pesado na minha cabeça. E isso meio que não é uma base forte, sabe? Por isso que eu recaí de novo, porque eu tava pros motivos errados, eu não tava consciente igual eu tô consciente agora nessa sequência de mais de um ano. Fiquei 3 meses só. Eu acho que eu não tava com a consciência grande ainda, né? Não tava limpo da luxúria. E aí eu recaí. Mas agora eu tô com olhos diferentes desde essa minha sequência de mais de um ano do que essa, né? De 3 meses. Eu esmaguei a minha sequência de 3 meses que eu fiz em 2024. Mas agora eu sei dos benefícios que são os mesmos que eu obtive e que a maioria obtém quando retém, mas agora eles não são mais o meu objetivo, tipo, já se tornou parte de mim e não são o que ocupa espaço na minha mente, sabe? Então, mesmo as mulheres olhando bastante pra mim, sabe? Tipo, muito, olhando para minhas bolas quando eu passo na faculdade, olhando e nem disfarçando, sabe? Tipo, olhou pra mim e desceu o olho ali, sabe? Igual essas 5 mulheres que eu disse nesse vídeo que aconteceu comigo nessa semana. Isso meio que, se fosse na minha sequência de 3 meses que eu fiz em 2024, provavelmente eu ia recair, eu ia me esgotar, seja com elas ou com as mãos, sabe? Então meio que agora eu estou com outra mente e não estou pelos motivos com base fraca. Eu tô com minha base na pedra, porque agora eu tô com mais tempo, né? Então, se eu tô com mais tempo, eu me dominei mais do que minha última sequência de 3 meses, né? Tô com mais consciência, com olhos melhores, né? Eu enxergo melhor a vida, eu enxergo melhor a realidade. Então, a minha consciência está mais alta, os benefícios não estão mais me manipulando e me controlando, né? Já se tornou parte de mim. Então, mesmo os benefícios estando aí, eu não fico, uau, minha pele tá brilhando, uau, meus olhos, uau, sabe? Tipo, levantei tudo isso de peso, isso já se tornou parte de mim. Então, não é o objetivo final, sabe? Então meio que isso te favorece e te fortalece mais, porque você não vai ser mais difícil de você recair. E quando você retém com esses objetivos, e tá tudo bem, pelo menos você tá retendo, mas quando você retém com essa base dos benefícios, focando nisso, isso meio que ocupa a sua mente. E aí você fica só pensando nisso e ocupa a sua mente e provavelmente você tá contando os dias, sabe? E certo, você tem que contar os dias, mas isso ocupa um espaço na sua mente. Você fica ansioso para chegar no dia 100, no dia 200, no dia 300, claro que fica melhor, né? Mas meio que faz você ficar fora do momento presente. E é importante você estar no momento presente na retenção seminal, porque ela te torna calmo, consciente, né, e presente. Aí se você ficar focando nos benefícios, você vai ficar só pensando nisso, nos dias e tal, querendo chegar no dia 100, um ano, e aí isso meio que vai te mais atrapalhar do que ajudar. Então você tem que enxergar os benefícios como isso que eu falo, como os que vocês já perceberam, como parte de si,
sabe? Isso não é mais controlador, sabe? Mesmo as mulheres te olhando dessa forma, descarada, olhando para suas bolas, isso não tem que te controlar. E agora, isso aconteceu comigo e isso não me controla mais, então eu tô mais forte. Então isso meio que já se tornou parte de mim, mesmo eu não focando nisso, eu percebo isso. Mas isso não vai ser um motivo de eu recair, sabe? Tá entendendo a visão? Então é meio isso que acontece quando você tem uma base forte, quando você faz a retenção seminal com objetivos além desses objetivos superficiais. Claro que são excelentes, mas você não tem que estar focando neles, sabe? Isso já se tornou você já tem isso. Então, tudo isso já é você e não é o que mais você quer, porque você já tem, sabe? Então meio que é diferente, é uma sensação única. E aí é até bom você fazer retenção seminal, você ficar focando nisso, porque você já tem esses benefícios e não mais te controla, porque aí você vai ter mais dominância sobre você mesmo, vai ser mais difícil de você cair, e você vai ter uma consciência muito além do que só ficar presa nos benefícios, no brilho, né? Na energia, né? Nos olhares femininos, na texto. Você tá aqui, ó. Você não tá mais preso aqui, mas perto de recair, sabe? Você já tá aqui, então isso meio que se tornou parte de si. E não algo que você quer, que você já tem, tá ligado? E pessoal, é muito louco isso, porque se a gente faz a retenção seminal e fica pensando nisso, só nos benefícios, às vezes pode até atrapalhar do que ajudar. Quando eu fiz minha primeira sequência de 3 meses, eu notei sim o brilho na minha pele, sabe? Eu tirei as fotos, eu tava brilhando, né? E aí, tipo assim, eu senti também a energia, né? O meu interior sendo mais puro, sabe? Eu despertando minha criança interior igual minha sequência de 3 meses, igual agora, porque a gente vê a vida de uma forma diferente, a gente não tá mais com a mente fodida por causa da pornografia, a gente tá mais calmo, mais dentro de si, não fora. A gente tá mais bem dentro de nós mesmos e a gente não tá procurando fatores externos para nos satisfazer ou para fugir da nossa realidade, porque nossa realidade já tá bem, certo? Então, mas quando eu fazia a minha sequência de 3 meses em 2024, eu meio que só focava nisso, sabe? Tipo, no brilho, nas mulheres, sabe? Nos olhares das pessoas, na força, na academia. E eu notei tudo isso, mas eu acho que mais me atrapalhou, né, do que ajudou. Além de eu recair, eu não notei tantos olhares assim em mim como estou notando agora, sabe? Tipo, eu notei sim uns olhares bem mais do que quando eu era esgotado, mas agora, nesse comparo, agora é muito mais do que essa sequência de 3 meses. Claro, eu tô mais tempo, mas eu não tô focando nos benefícios, sabe? Eu acho que tem uma diferença aí. Eu não tô preso nos benefícios, porque já se tornou parte de mim. Não é o que eu tô procurando, sabe? Não é o que ocupa espaço na minha mente. Então é por isso que quando eu fiz minha sequência de 3 meses, eu não notei tantas mulheres me olhando, não notei tantas pessoas olhando pra mim, não notei tanto brilho, né? Eu notei brilho, mas não notei tanto. E também não notei tanta energia. Claro, são 3 meses, mas 3 meses é bastante. Nesses 3 meses, você consegue ver tudo isso, mas você vai conseguir ver mais se você não focar nos benefícios, sabe? Igual agora, eu tô nessa sequência de mais de um ano, né? Vai fazer mais um mês agora, dia 26. Eu não tô preso nos benefícios porque já se tornou parte de mim, então eu vejo mais eles e eu tô bem, sabe? Só tem umas coisas assim que me surpreendem, né? Que meio que as mulheres nem disfarçam, mas isso não é um fator que vai me fazer ficar preso nos benefícios, porque eu já sei que isso tornou parte de mim. Mas agora, quando eu fazia a minha sequência de 3 meses, era isso que eu estava procurando e era isso que eu queria, pensava sempre, o dia inteiro. E aí eu saía na rua, saía lá fora e meio que eu não percebia tudo aquilo que eu queria da forma que eu queria. Eu percebia, mas não tanto, igual eu tô percebendo agora. E a diferença é que eu não tô preso mais nos benefícios, se tornou parte de mim, certo? E se vocês querem ter esses benefícios e querem avançar mais na retenção seminal, não fique preso nos benefícios, né? Não fique pensando nisso, fazendo isso ocupar espaço.
na sua mente, porque realmente ocupa. Se elevem a sua vibração e meio que não deixe isso afetar vocês e te deixar na média dos benefícios, mas elevem mais para não ficar preso ali. Se acostumem e meio que aceitem que já faz parte de você, do que ficar procurando ali fora que nem doido. E aí às vezes o que você vai ter é menos do que você almejava e queria, certo? Espero que tenham entendido minha visão. E se inscreva no canal, deixa um like. Tamo junto até o topo.